Muito bem, senhores. Poucos temas são tão clássicos e queridos nos concursos estaduais de um determinado estado, como é a improbidade administrativa nos concursos estaduais de São Paulo. É uma tendência, é uma atração, é uma paixão, digamos assim, né? Agora, o ponto bom disso, meus amigos, é que por ser um tema, né, sempre corriqueiro, sempre. Inclusive, nas últimas 3 provas de escrevente do TJ São Paulo, tivemos perguntas de improbidade, né? Isso vai se manter. É o que eu estou falando, gente. No estado de São Paulo é uma tradição muito grande, tá? É impossível que não caia. Impossível, tá bom? Tá, professor, então, né, qual a sua sugestão? Eu devo ler e reler a lei umas 200 vezes até ver se eu consigo enfiar na cabeça a lei inteira? Olha, conhece aquele ditado, né? O perfeito, ele é inimigo do feito? Pois é. Você não vai ter que estudar só improbidade, né? Você tem que estudar vários outros temas, né? Então, por conta disso, gente, veja, ler a lei da improbidade algumas vezes é sempre muito importante. Nas provas estaduais aqui de São Paulo, principalmente para o TJ, agentes do Ministério Público daqui de São Paulo, né? E também para as carreiras policiais no estado de São Paulo. Então, por conta disso, ler e reler a lei algumas vezes é sempre muito bom. Até porque você precisa pegar o jeito, o espírito, digamos assim, da lei de improbidade. Porque nessa prova, para escrevente, veja, você não está concursando nem para magistratura, nem para procuradoria e nem para Ministério Público. Então, para uma prova de escrevente, não se pergunta questão prática da lei de improbidade. Não há uma descrição longa, como se faz em MP ou magistratura, longa, tá? Vários fatos, o que um agente fez, o que o outro fez, e no meio tinha um particular que ficou ali olhando, e aí teve o princípio administrativo, aí, entendeu? Então tem uma história longa, e depois da história longa tem umas 2 ou 3 perguntas de enquadramento legal. Então isso é para MP, para Procuradoria e para Defensoria e para Magistratura, tá? Agora, para escrevente, graças ao bom Deus, não cai assim. Para as provas de escrevente, inclusive as do TJ, inclusive as últimas, se vocês quiserem depois consultar, a gente pode observar a tendência padrão. Conceitos, classificações e novidades. Basicamente, conceito, classificação, novidade. Conceito, classificação, novidade, né? E quando a gente fala desses pontos, senhores, se vocês fossem concursar uma prova organizada por uma banca pequena, essas, né, que acontecem por aí em alguns concursos municipais ou de algumas autarquias menores, né? Se fosse uma prova feita por banca pequena, geralmente a banca pequena, a banca sem lá muita segurança e tradição, ela esconde a sua insegurança e a sua fragilidade por ter pouca experiência, perguntando nota de rodapé da vírgula do parágrafo que foi revogado. E aí fica aquelas coisas assim, mas de onde é que esse cara tirou, né? E aí aquela pergunta sobre algo que nunca foi perguntado em prova nenhuma, nem nunca mais será. Agora, quando você pega uma banca boa, como essa sua, né, e numa prova importante como essa do TJ São Paulo, esse tipo de pergunta não tem espaço. Agora, as perguntas que vão aparecer são perguntas muito boas, muito bem elaboradas, muito bem pensadas, mas baseadas em conceito, classificação
e novidades, tá? Vou dar um exemplo bem simples. Vem lá, né? Depois da reforma da lei da improbidade administrativa, sobre o prazo de prescrição da improbidade, é correto afirmar que o prazo se dará em 4 anos, prorrogável por mais 4 quando necessário, totalizando até 8 anos para prescrição das improbidades em geral. Tá certo isso? Olha o perigo. Quem fica lendo só de véspera e só aqueles materiaizinhos, né, muito sintéticos da internet, vai lembrar o quê? Prazo de prescrição, 8 anos. Mas você, por ter lido uma coisinha muito simples, uma tabelinha, você guardou só isso. Não tem alternativa com 8 anos. Tem lá várias outras alternativas e uma delas vai ser nenhuma das anteriores, por exemplo. Uma delas é 4 anos, prorrogável por até mais 4 quando necessário, totalizando o prazo máximo de prescrição em até 8 anos, salvo quando a conduta configurar também ilícito penal. Se você só memorizou 8 anos e não tem uma alternativa com 8 anos lá, e tem a NDA, né, nenhuma das anteriores, você fala assim, bom, eu lembro de 8 anos. Não lembro esse detalhe, é 4 mais 4, mas se bem que 4 mais 4 dá 8. Você vai acabar marcando essa. Entendeu? Quando não é. São 8 anos e ponto final. Então o que eu estou te falando é o seguinte, alguns pontos da lei de improbidade são chamados elementos centrais, são os pilares, né? São os fundamentos da improbidade em si. Então estes pontos são clássicos, são obrigatórios para vocês e a banca examinadora vai saber jogar com estas informações do jeito que eu falei brincando agora com vocês, tá? Ou então vai vir lá a questão também sobre prescrição, tá? Na improbidade administrativa, após alterações da nova lei, tem-se que o prazo prescricional geral foi fixado em 8 anos e a prescrição intercorrente, como de tradição no direito brasileiro, fixada em 2/3 do prazo prescricional principal, ou seja, 6 anos. Mas fala em mamma mia. É isso? Entendeu o que eu estou te falando? O cara sabe escrever coisas que estão ao lado da informação. Você fala assim, não é. Intercorrente 4, principal 8. Acabou. Entendeu? Então, para isso, gente, eu preparei esse nosso material de apoio. Nós vamos passando por ele agora. Quem já tem tudo muito bem estudado, aproveite apenas para ir olhando, lembrando. Agora, quem não souber tudo que eu for falar agora, toma nota, inclusive das minhas orientações, de quais pontos sejam os mais relevantes para vocês memorizarem, porque infelizmente temos que memorizar algumas coisas. Vamos lá? Então, começando aqui, meus amigos, e sem a gente ficar perdendo tempo. Olha lá. Improbidade administrativa. E agora nós temos que observar, senhores, primeiro ponto, qual é a natureza jurídica das improbidades. Veja, há um tempo atrás, antes da reforma, sempre havia debate, né, sobre isso. E a explicação, gente, era uma explicação que você não pode usar na prova. É uma explicação apenas para você saber, né? Porque a lei da improbidade acabou pegando, né, afetando, digamos assim, muitos agentes públicos e, curiosamente, agentes públicos que têm ou a influência sobre o legislativo ou integram o poder legislativo, né? Então, meus caros, vai ficar complicado quando você pede para barata escrever a receita de como construir o chinelo, né? Ela vai colocar lá que o chinelo tem que ser feito de algodão, que não pode bater na barata de cara, primeiro tem que
mostrar o chinelo, comprovar que o chinelo é chinelo, entendeu? Mesma coisa aqui, tá? Então, por conta disso, a gente teve aí uma mudança, uma determinação rígida. Veja, vamos deixar algumas coisas claras. Em primeiro lugar, gente, a natureza jurídica da improbidade administrativa é civil, ponto final. A gente fala isso para distinguir do direito penal, tá? Então, você não precisa falar que ela... Você não precisa procurar alternativa que diga civil, de cunho administrativo, operacional, com reflexos políticos. Não. Quando a gente fala de natureza jurídica, queremos saber, nesse caso, se é civil ou se é penal. E é civil, ponto final. Agora, mais do que natureza civil, senhores, a lei da improbidade administrativa, agora, depois da reforma trazida pela lei, né, ela passou a dizer que a improbidade administrativa, além desta natureza civil, ela integra o chamado direito administrativo sancionatório. Tá aqui, ó. E como tal, meus amigos, o direito administrativo sancionatório tem lá suas regras centrais, seus preceitos fundamentais, seus pilares, já que não coincidem necessariamente com os fundamentos civis e nem com os fundamentos penais. É um outro segmento, é um outro ramo do direito, o chamado direito administrativo sancionatório, que é importante. Já? Vamos lá, gente, próximo ponto, sobre os sujeitos em uma conduta de improbidade, os agentes, né? Bom, o STF tem uma posição que é sempre a mais adotada em provas e concursos. Quem é o sujeito passivo? Quem é que é a vítima da improbidade? E aí o STF fala aqui, são basicamente dois. A administração pública como parte integrante do corpo do Estado e a coletividade em geral. Mas olha que interessante isso que está dentro dos parênteses, porque isso é a posição do STF, tá? Inclusive o próprio agente causador do dano. Porque se a improbidade é contrária, se ela atinge toda a coletividade, o causador do dano integra a coletividade, né? Então faz sentido. Joia? Agora, no campo do sujeito ativo, ou seja, quem pode praticar, quem pode cometer uma improbidade. Outro tema que também sempre teve muita discussão, né? E foi mais ou menos que nem aquela história sobre ovo. Ovo faz bem ou faz mal? Né? Café. Café faz bem ou café faz mal? Naquela velha história. Então, a improbidade também já teve essa questão no tocante ao sujeito ativo. Se o particular pode, se o particular não pode. Bom, o ponto básico é o seguinte, senhores. Em primeiro lugar, vamos entender o conceito de agente público que a lei usa. A lei usa o conceito mais amplo possível de quem seja agente público. Então, aos olhos da lei de improbidade, meus amigos, serão agentes públicos todos aqueles que são concursados ou estatutários ou seletistas, aqueles que são eleitos, aqueles que são nomeados, estamos falando dos comissionados, né? Só que a ideia da lei de improbidade é expandir o seu cunho normativo. E por conta disso, ela alcança também voluntários, os agentes transitórios, agentes temporários. Então, a ideia da lei é ser a mais ampla possível nesse sentido.
E por conta disso, vamos fixar um entendimento. Não é possível particular que não tenha qualquer espécie de vínculo ou interferência com a administração pública cometer improbidade. Certo? Usando o conceito mais amplo possível de agente público, o particular poderá responder se ele agir em conjunto com um agente público. Lembrando sempre que a interpretação é a mais ampla e extensível possível. Legal? Agora, olha esse ponto aqui, senhores. STJ e STF, que interessante. Lá no terceiro setor, principalmente OSC, que são dois tipos de entidades do terceiro setor, que recebem ou administram dinheiros públicos. Lá tem uma regra, um entendimento nestas duas cortes, que é a seguinte: o agente privado particular, que seja gestor ou administrador de entidades do terceiro setor, que recebam repasses e valores públicos, então estas entidades terão um cunho ou uma atuação de Estado naquele sentido, e por conta disso, o dirigente, o administrador, responderá por improbidade, mas olha que interessante, né? No limite da participação do Estado, tá? No limite da participação do Estado nessa entidade. Então, é como se a gente dissesse, né? Fica limitado ao volume de receitas, ou às receitas públicas, ou aos bens públicos que especificamente foram repassados para a gestão daquela ONG. Tá legal? Esse elemento é interessante, hein? Olha lá, na sequência, meus amigos, agora temos um elemento específico no tocante ao tal do dolo, né? A gente sabe que houve aí um grande debate e as improbidades agora, senhores, exigem aquilo que a gente chama de dolo específico, deixando claro, e a lei repete isso, que não basta a simples voluntariedade do agente. Voluntariedade significa que o agente fez porque quis. Então não basta o agente ter feito, ter agido porque quis agir. Ele tem que agir porque quis agir e com o objetivo específico daquele resultado próprio de improbidade. Entendeu? Então agora nós temos este pequeno detalhe a mais. Não basta a mera voluntariedade. É necessário que haja a voluntariedade e a intenção específica naquilo que a gente chama de qualificação de conduta. Legal? Por falar em conduta, você também precisa memorizar os 3 tipos, digamos assim, de improbidades. Artigos 9, 10 e 11. Veja, o artigo 9º, meus caros, é aquele que tem as improbidades, digamos assim, mais gravosas. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Simples. Porque as penas são as mais graves. Beleza? Então a gente mede pela pena. Como a punição, né, os limites abstratos de penas são os maiores, nas improbidades do artigo 9º, sobre enriquecimento ilícito, então, nesse caso, a gente vai ter aí, né, a necessidade, né, de reconhecer que estas são as improbidades mais severas, as mais graves, as mais perturbadoras que temos no sistema. Joia?
Agora, olha só, gente, a interpretação é civil. Então você não tem que pensar com aquela cabeça de direito penal. Aquela cabeça de direito penal não serve aqui. Por quê? Porque você não está preocupado com a chamada tipologia ou tipificação da conduta. Beleza? Então são as mais graves e é o enriquecimento ilícito. Professor, você sugere que a gente leia esse artigo 9, 10 e 11? Aquilo que eu já falei, né? Ler os artigos é sempre muito bom, né? Não faz mal a nenhum concursando e sempre ajuda. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: enriquecimento ilícito, gente, vai responsabilizar aquela pessoa, aquele agente público, porque ele fez algo, presta atenção, de natureza reflexa. Ele fez algo para ele. Então é exigir, adquirir, aproveitar, entendeu? Ele fez. Quando a gente fala da outra improbidade, que é causar danos ao patrimônio, então o agente público não fez algo no benefício dele, não é reflexivo para ele. Quando a gente fala do artigo 10º, vamos dizer o seguinte: permitir, tolerar, autorizar, né? Mandar. Repare que não é para si, não é exigir, não é requerer, não é obter, não é buscar para si. É uma conduta de quem permite que os outros façam. Então guarda essa regrinha na sua cabeça. Caindo ali uma conduta descrita, porque os artigos 9 e 10 da lei têm diversas condutas descritas. Então, caindo a descrição de uma conduta, o seu papel é fazer a análise de quo bono, né? Quem está ganhando com aquilo? Se aquela conduta que está descrita ali é reflexiva, é pro cara, é para ele, então é artigo 9º. Porque você pratica um ato envolvendo dinheiro dos outros para você enriquecer. Esse dinheiro, esse bem, esse valor, essa utilidade tem que ter sido absorvida ou consumida por você. Entendeu? Agora, no artigo 10º. No artigo 10º, vamos punir aquele cara que deixa que roubem, que deixa que estraguem o patrimônio público. Aquele camarada que não cuida, não zela da coisa pública, ela estraga, ela vence, ela se perde. Percebeu? Então você tem que fazer essa análise. Se cair ali, frasezinha da conduta, isso é comum, hein? O seu papel é analisar aquela conduta para tentar observar se ela é reflexiva ou não. Se for para o cara, veja, enriquecer. Enriquecer é se apoderar. Mas não fique viciado em pensar em enriquecimento ilícito, em pegar dinheiro ou pegar bens. Porque uma pessoa, um servidor público, que usufrui para si de benefícios, vantagens da administração, ele também está enriquecendo. Se o camarada, por exemplo, pegar servidores públicos que trabalham com construção civil e levar tudo lá para a chácara dele para construírem, fazer uma obra no sítio do cara. Ele está ou não está se apoderando? Ele está se apoderando daquela força de trabalho, ele está se apoderando daquele benefício. Entendeu? Então ele está de fato enriquecendo naquele momento, porque ele não está pagando e ele está usufruindo algo que não é dele, algo que é do Estado, que são justamente os agentes públicos, os servidores públicos. Legal? Olá, meus amigos. No artigo 10º, aquilo que eu falei, né? A interpretação não é penal. Então não se preocupem com tipologia ou tipificação, certo? O rol é
exemplificativo. Então, artigos 9 e 10 possuem róis meramente exemplificativos. Você não deve se apegar rigorosamente ao que está escrito neles. Lembrando que não é penal, é civil, então não tem o problema da tipificação da conduta. Porém, apesar de não ter, nós temos a exigência do dolo específico. Legal? Maravilha! Então, com isso, eu já aproveitei e quebrei um galho falando sobre que aquele que causa danos ao patrimônio ou ao erário, ou, olha lá, hein? Ponto bem explorado ultimamente, hein? Né? Ponto interessante. Ou por ato de nepotismo. Nepotismo ou... Ixi, como ficou ruim, hein? É nepotismo ou aquele ato do camarada que emprega nos cargos que são de livre nomeação e livre exoneração, e que, portanto, não exigem concurso, ele emprega parentes e familiares até o 3º grau, inclusive. Então, cuidado com o nepotismo, tá? Em que pese o camarada empregar a filha que mora com ele, implicar em reflexos financeiros, ganhos patrimoniais para aquela família. O ponto, gente, é que ele não está enriquecendo ilicitamente pela prática da improbidade. Na verdade, ele está apenas dilapidando, prejudicando, estragando o patrimônio público. Entendi. E tem ainda a questão relativa às licitações, tá? Olha lá. Frustrar o caráter competitivo de uma licitação é improbidade? É. Mas o camarada que frustra o caráter competitivo, ele não está enriquecendo de forma ilícita. Entendeu? O que ele está fazendo? Está prejudicando, ele está trazendo danos à administração. Ah, que interessante. Bom, agora o artigo 11º, senhores, é o da conduta de violar, causar danos, prejudicar princípios administrativos. Esse daqui já tem uma grande diferença em relação aos demais, porque este rol deixa de ser meramente exemplificativo e passa a ser um rol taxativo. Então, cuidado, hein? O rol para as improbidades de violação de princípios é taxativo. Tá legal? Agora você vai ter que observar que a questão do nepotismo, a questão, né, de não prestar contas, de frustrar concurso, frustrar licitação, também pode estar aqui, porém, sempre e necessária e obrigatoriamente ligados a um princípio. Então, gente, se o enunciado falar de princípios e na análise da conduta ficar parecendo que o camarada causou dano, enriqueceu e tudo mais, porém, existe a ênfase no elemento princípio, óbvio, né? Você vai prestar atenção e vai optar, né? Vai tentar lembrar do rol, porque este é o rol que é taxativo, vai tentar lembrar, lembrou, ótimo, não lembrou, não tem problema, você vai para as improbidades do artigo 11º, que está ótimo, tá bom? Você já está no caminho certo, é por aí mesmo. Joia? Bom, a improbidade tem fundamento constitucional, a gente sabe disso, certo? Artigos 37, parágrafo 4º, e a Lei 8429, que veio regulamentar a improbidade. Joia. Agora, o que improbidade, meus amigos, tem a ver com responsabilidade fiscal e com accountability? Pois é. Eu achei que esse tipo de questão não fosse aparecer, apareceu. Então, olha só. O que é accountability? Accountability, senhores, com 2 Cs e termina com Y,
accountability, né? É uma norma, um preceito, é um padrão mundial de preservação da democracia através de normas sobre a gestão dos recursos públicos, a prestação de contas transparente e obrigatória dos gestores e administradores públicos e a sua efetiva punição. Então, meus caros, quando a gente teve a edição da alteração agora, né, daquilo que o pessoal chama de nova lei de improbidade, mas não é nova lei, né? É uma alteração profunda, mas não é uma nova lei, né? Então, com isso, meus amigos, passaram a perguntar se é correto afirmar que o fundamento normativo, um fundamento maior das improbidades, seja de fato apenas o preceito constitucional. E não é, tá? Então, no entendimento que nós temos hoje, além do fundamento normativo da Constituição, nós temos também as regrinhas de... Opa! Escrevi tudo invertido. Da accountability. A accountability hoje integra o fundamento normativo da improbidade na interpretação que passou a ser dada depois das alterações recentes. Joia? Mais uma vez a ideia de que agora a conduta tem que ser dolosa e não basta apenas a voluntariedade, tem que haver o dolo específico, beleza? E como é que fica isso, meus amigos? Naquilo que a gente debate, né, de lei no tempo e lei no espaço. Veja, a questão relativa à nova lei de improbidade no espaço não tem problema, tá? As regras vocês já sabem, no Estado brasileiro, tal, tudo bem, joia, deixa pra lá. O ponto básico aqui é no tempo, né? E aí? E aí que nós tínhamos antes improbidade na forma dolosa e também na forma culposa. E agora nós não temos mais improbidades na forma culposa. Não existe mais. Se estivéssemos falando de direito penal, o que teria acontecido nesse caso, gente? Aquilo que a gente chama de abolício criminis. Crimes, se a improbidade fosse penal, tá? Crimes de improbidade na forma culposa estariam abolidos. E quando a gente tem uma abolício criminis, a gente retroage no tempo para alcançar também aquilo que já foi julgado e decidido, né? Porque abolir o crime não faz mais sentido, certo? Porém, meus caros, como eu falei para vocês, a improbidade tem natureza civil. Então, no momento em que foi excluído da nova redação da lei de improbidade a previsão das condutas culposas, deixando claro então que não existe mais improbidade culposa, vários resolveram falar que isso era uma abolício criminis e que por conta disso deveria ocorrer a retroatividade em favor, né, de quem tenha sido condenado na forma abolida. Mas isso é mentira, né, gente? Não foi isso que eu acabei de falar. Como a improbidade não tem natureza penal, excluir a previsão culposa não é abolício criminis e, por conta disso, não vai retroagir para alcançar aqueles que já foram condenados com trânsito em julgado. Então nós não vamos ter, não retroage, tá? Não retroage. E, portanto, as regras que proíbem não, as regras que só punem improbidade, desde que na forma dolosa e com dolo específico, valem para as condutas praticadas a partir da alteração da lei em diante. Joinha? Beleza. Então, tome nota que não retroage, não é abolício criminis. Belezura? Vamos lá, gente. Agora a parte da responsabilização. Olha lá.
A gente sabe que na condenação por improbidade poderá haver sim a punição tanto da pessoa jurídica como de seus administradores, né? Só que, meus amigos, também existe uma lei que é chamada Lei Anticorrupção, que é voltada para a punição e responsabilização das pessoas jurídicas. Então, com isso, nasceu mais um probleminha para vocês, que é o seguinte: quando aquela conduta praticada por uma empresa for improbidade e também ilícito contra ilícito de corrupção, melhor dizendo, né? Ilícito contra oh, meu Deus do céu, integridade administrativa, né? Ou seja, de corrupção. Então, nesse caso, o que passou a ficar definido agora é que nós teremos exclusivamente a responsabilização por uma das leis. Legal? Então, nós vamos responsabilizar apenas por uma delas. Ou por improbidade ou lei de corrupção, não é mais possível punir nas duas. Houve um grande movimento, gente, estou no item 2 agora, para excluir partidos políticos. E isso chegou a receber até pareceres favoráveis, né, de comissões de constitucionalidade e justiça. Né? Então, assim, a mídia divulgou demais que partidos políticos seriam excluídos e tudo mais. Só que nas mãos do STF, o STF pegou e vetou isso daí. Então não existe essa regra, tá? Então os partidos políticos estão sujeitos. Item terceiro. Olha lá, quem é que pode propor ação de improbidade? Muito bem, senhores. A nova redação deixou claro que a ação de improbidade ela é exclusiva do Ministério Público. Porém, meus amigos, a redação antiga da lei previa que o particular prejudicado, o particular que foi atingido pela conduta de improbidade, teria, digamos assim, uma competência concorrente e, na falta da propositura da responsabilização pelo MP, a entidade privada poderia ingressar com a ação. Isso foi excluído, só que o STF preservou essa previsão, tá? Então, na lei é o MP apenas. Agora, no entendimento do STF, tá? Não só o MP, como também a pessoa prejudicada, o particular que tenha sido prejudicado. E aí, nesse caso, o Ministério Público está obrigado a se manifestar como fiscal da lei, como custos legis. Joia? Item quarto. Olha lá. Antigamente, nem se discutia a exclusão da responsabilidade de um administrador público se ele estivesse agindo baseado em interpretações divergentes de tribunais. Tá? Então, o Tribunal de Xiririca da Serra fala que pode, mas o STF diz que não pode. Baseado em Xiririca, eu vou dizer que pode. Então, gente, a redação da nova lei passou a dizer que, na conduta, se o agente público acusado está fundado em decisão divergente, posição divergente ou revogada de tribunais, ele estaria isento de qualquer forma de punição. O STF, por enquanto, também afastou essa regra, tá? Então, essa regra também não está sendo válida por enquanto. Então, ela existe na lei, mas o STF não admite. Joia? Item quinto, olha lá. Agora, senhores, a lei passou a afastar improbidade quando houver, pelos mesmos fatos, absolvição criminal. Tá? Então, basta agora a absolvição criminal. Mas, meus amigos, a gente sabe que isso não é verdade, né? O nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento, ele zela muito pela chamada independência das instâncias. Então, aquilo que é debatido em uma instância
não deve interferir na outra. Logo, meus caros, se a justiça criminal, né, inocentou, absolveu o sujeito, porque ele estava, por exemplo, né, em exercício regular de um direito, alguma coisa assim, isso não vai interferir na instância civil, né, de responsabilização por improbidade nas questões que envolvam esse chamado direito administrativo sancionador. Então, mais uma vez, a lei diz que, se pelos mesmos fatos houver absolvição criminal, o agente não responde por improbidade. O STF falou que não. O STF falou que só vai haver interferência das instâncias se houver provas na absolvição criminal, ou da ausência de autoria, ou da inexistência dos fatos. Tá bom? Então, cuidado. A lei diz uma coisa, o STF foi lá e falou outra. Joia? Item 6 é uma curiosidade boa, hein? Quem processa os ministros do STF por improbidade, hein? Pois é, o STF decidiu que é ele próprio, né? Mais uma vez, naquela velha história, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Então, o STF decidiu que quem há de julgar ministros do STF por improbidade devam ser somente os próprios ministros. Né? Interessante, está aí a regra para memorizar. Item 7, senhores, a ação de improbidade sem dolo específico ou sem justa causa, ela não tem condão, ela não tem força jurídica para prosseguir, ela não tem justa causa para improbidade. Porém, o que a gente tem? Quando a gente falar, né, dessa justa causa ou do chamado dolo específico, isso é para improbidade, certo? Isso não interfere em uma eventual, vamos dizer assim, entre aspas, desclassificação da conduta para uma ação civil pública de responsabilização, tá? Então não é porque não há dolo específico ou não há justa causa para improbidade que aquele agente público não será responsabilizado, entendeu? Ou coisas assim. Na verdade, ele vai ser, porém, através de ação civil pública, e isso pode ser, essa desclassificação pode acontecer a qualquer tempo. Tá vendo? Joia. Olá, meus amigos. Nós temos também, né, foi mantida a regra do afastamento cautelar, né, o afastamento provisório do agente público dos seus afazeres, certo? E também a decretação de indisponibilidade dos bens. Porém, a indisponibilidade, meus caros, vai se estender até o limite daquilo que venha a ser necessário ou previsível para tanto o ressarcimento do dano, né, como também as eventuais multas que serão aplicadas àquele agente. Tá bom? Então, existe, ainda é possível, ainda está preservado, isso pode ser decretado inicialmente, tanto a indisponibilidade de bens como o afastamento cautelar do agente. Legal? Aquilo que debatimos logo no comecinho, né? Prescrição agora em 8 anos, porém, se a conduta também for crime, aí, né, passará a correr prazo prescricional da lei penal. Beleza? Meus amigos, artigo 10º, esse aqui é provavelmente um dos mais cobrados, hein? Nos últimos 2 anos, tá? Dê uma boa atenção nesse aqui. Caso haja ato de menor ofensa aos bens juridicamente tutelados, a punição pode ser apenas de multa, e uma multa branda, tá? Então, se o julgador se decidirem que houve sim uma improbidade, mas de menor ofensa, então vai aplicar apenas multa e sempre
ressarcimento de danos e sempre a perda de valores que foram acrescidos ilegalmente, ainda que seja um valor irrisório, por isso que está aí, menor ofensa, né? Um valorzinho ridículo, né? Uma bobagemzinha, tá? Então, ressarcir danos sempre, perder aquilo que foi acrescido de forma ilícita sempre. Agora, as outras penas, no caso de menor potencial ofensivo, podem ser substituídas por uma simples pena de multa. Esse é um dos mais cobrados, hein? Fique atento nesse trem aí. 11º elemento de atenção e memorização, né? Já falei, né, que pode decretar a indisponibilidade dos bens, joia? Também tem que fazer a oitiva do réu em até 5 dias quando decretar, tá? Olha lá. Detalhe interessante aqui, hein? Não é permitido decretar a indisponibilidade dos primeiros 40 salários mínimos em aplicações de contas do agente. Então, os primeiros 40 salários mínimos não estão sujeitos a bloqueio, tá? Não estão sujeitos à indisponibilidade. As partes podem pedir para suspender o processo na busca de uma solução consensual, pode, e o que você tem que saber, além de saber que pode, é o prazo. Então, por acordo entre as partes, a ação de improbidade pode ficar suspensa por, no máximo, até 90 dias. Joia? O item 14, gente, é muito importante para quem já vem estudando há bastante tempo. Antigamente, não se aplicava a tal da consunção nas improbidades. Isso quer dizer que antigamente, meus amigos, se uma única conduta do agente pudesse configurar diversas improbidades de artigos distintos, então esse agente público seria responsabilizado em todas essas possibilidades. Entendeu? Ele iria, né, responder por todas estas possibilidades. Porém, agora não. Agora não existe mais. Então agora, meus amigos, nós vamos aplicar aquilo que é muito parecido do direito penal, chamado consunção, no qual as condutas meio, as condutas mais leves, tidas como passagens necessárias para chegar ao resultado final, então agora essas condutas ficam sendo absorvidas, digamos assim, pela conduta final e mais grave. Ok? Outra alteração interessante. Muito bem, senhores. Agora existe acordo de não persecução civil, né? Então temos o chamado ANPC, Acordo de Não Persecução Civil. É obrigado ouvir as partes e ouvir o ente federativo que foi lesionado por aquela prática e depende de homologação judicial. Se esse camarada descumprir o acordo, gente, esse prazo você tem que memorizar, tá? Ele não poderá obter outro nos primeiros 5 anos após descumprir um acordo preliminar, entendeu? O que você tem que memorizar é o prazo de 5 anos, tá bom? Joia. Item 17, senhores, réu com incapacidade financeira comprovada poderá parcelar o pagamento de multas. Agora isso vai ser difícil, né? Porque é difícil um administrador público não ter dinheiro para pagar a multa, pelo menos não declarado, né? Vamos lá. Item 18. É possível o afastamento cautelar das funções durante o processo, mantendo a remuneração do camarada por 90 dias, prorrogável uma única vez por mais 90 dias. Então, durante esse período, gente, ele fica afastado, até 180, mas ele recebe o salário dele durante esse período. Se acabado esse período não houver decisão, não houver motivo, ele vai retornar ao cargo e à sua função, tá? Joia. Tópico 19, senhores, estamos quase acabando. Olha lá.
o juiz ou tribunal deverá decretar a prescrição intercorrente. Então, meus amigos, agora é um dever do tribunal, é um dever do julgador decretar de ofício. Ele não precisa esperar a manifestação de ninguém, mas, por outro lado, ele precisa ouvir o Ministério Público a respeito da chamada prescrição intercorrente. Certo? Se houver improcedência e for reconhecido que aquela delação, aquela denúncia, aquela ação foi proposta de má fé para prejudicar quem foi acusado, então, nesse caso, vai existir condenação de sucumbência, custas e honorários sobre aquele que fez a denúncia de má fé, sobre aquele que praticou a ação, né, conduziu a ação de forma, né, com má fé. Joinha? E aqui, meus amigos, esta é a tabelinha das punições. Eu não tenho outras palavras para falar para vocês, a não ser memorize, tá? Tem que decorar. Olha lá, improbidades do artigo 9, 10 e 11. Tem ressarcimento aos danos causados? Tem, em todas. Então você não precisa nem se preocupar, tá? Sempre ressarce. Perde o cargo? Perde, menos na violação de princípios, que é o artigo 11º. Beleza? Tem a suspensão, né, dos direitos políticos para se candidatar a alguma coisa depois? Tem, de 14 anos no enriquecimento ilícito, por 12 anos na violação ou causação de danos ao patrimônio ou ao erário, mas não tem na violação de princípios. Tem multa? Tem. No enriquecimento ilícito, a multa é igual ao valor acrescido ilicitamente. Então ele perde o que ele acresceu e ainda vai ser multado no mesmo valor. No artigo 10º, senhores, é o valor do dano causado, e no artigo 11º será de até 24 vezes a remuneração daquele agente. Mas é de até. E conforme seja mais alto do que um salário, tem que ter motivação do magistrado em aplicar a multa mais alta. Tá? Olha que interessante. A multa vai ser em dobro quando a situação econômica do réu demonstrar. Ou seja, se o camarada é um desses mega políticos tradicionais que já teve 20 mandatos de alguma coisa aí, e o camarada tem um patrimônio de 1 bilhão, meio bilhão, o que adianta uma multa de 70 mil reais para ele? Então, nesse caso, né, a multa poderá ser até dobrada quando a situação econômica do réu demonstrar que aquela multa aplicada não faz sentido para aquele cara. Joia? Haverá perda de bens acrescidos, tanto no enriquecimento ilícito como causação de danos? Sim. Na violação de princípios? Não. Por fim, o camarada condenado ele continua proibido de obter vantagens, benefícios, né, participar de disputas da administração ou assinar contratos com a administração. Ele continua proibido? Continua. E a lei quebrou um galhão para a gente, porque agora, né, o prazo é o mesmo prazo de suspensão dos direitos políticos. Então, se for no artigo 9º de enriquecimento ilícito, né, 14 anos de suspensão dos direitos políticos, 14 anos de proibição para obter vantagens, benefícios, parcelamentos de dívidas e tudo mais da administração. É de 12 anos a suspensão dos direitos políticos para quem for condenado por causar danos à administração? É. Então tá bom. Então também serão 12 anos para, né, não poder receber vantagens, benefícios, assinar contratos com a administração. O único que ficou de fora, porque ele não tinha aplicação de suspensão de direitos políticos, é no cometimento, né, de violação de princípios, mas é tranquilo, é só você lembrar que são 4 anos e pronto. Tá? É bem pequenininho, bem menorzinho. E aqui nós temos, né,
a questão da perda do cargo ou função. A lei trouxe a previsão de que só haverá perda de outros cargos e outras funções que sejam da mesma natureza, né, daquela que o camarada exercia quando ele foi condenado, né? Só que isso, meus amigos, também foi afastado pelo STF. Então, mais uma vez, é um dos pontos que a lei diz uma coisa, mas na prática o STF está dizendo outra. Joia? Fora esses detalhes, meus amigos, na prova de vocês, dificilmente vão perguntar alguma coisa que não esteja nesse nosso super resumo. Tá, professor, então você insiste com a ideia de que é importante a gente ler a lei? Claro que é. Sempre é, tá? Aquilo que eu falei antes. Nenhum concurseiro perde por ficar lendo lei seca, ainda mais das leis mais famosas e mais cobradas, como é o caso da improbidade. Mas lembre-se do que eu falei. Vocês não vão prestar nem para a magistratura, nem para a promotoria e nem para a procuradoria, tá? Então, cargos de analistas, de técnicos, de agentes, né? Estes cargos, como é o caso seu agora, né, no TJ, são cargos que cobram apenas o conceito. E você lembra do comecinho da minha aula com vocês, eu havia comentado que banca boa, examinador bom, sabe fazer umas perguntas meio, né? Quer ver? É possível... Não, você já entendeu a regra, vai. Não vou ficar gastando, né, meu tempo aqui com vocês, porque eu já estourei o meu tempo aqui de live com vocês e eu estou com colegas aqui esperando para enriquecê-los com mais e mais conhecimento. Então, dica boa, baixe esse material que eu fiz para vocês, tá lá no Drive, né, para quem não baixou ainda, abra sua lei, leia a lei e vá anotando e observando onde é que estão os pontos que nós traduzimos e transportamos para o resuminho para a aula. E depois venha para a plataforma e tente fazer dessa banca e dos últimos 2 anos o máximo de questões sobre improbidade que você puder, desde que não seja para juiz, promotor, procurador e defensor, tá? Não pegue estas provas, porque estas provas pedem o conhecimento da improbidade de forma diferente. Valeu? Então é isso, pessoal. Bom resto de dia para vocês. Caprichem, estudem, porque vai valer muito a pena, eu garanto. Tchau.